Boa noite, meus irmãos amados. Estamos aqui mais uma vez, agora falando com vocês da classe de catecúmenos, uma aula especial, o batismo e a Santa Ceia. Vocês já sabem que nós não estamos nos reunindo fisicamente, pessoalmente, mas as aulas também não podem parar, tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos aqui, de maneira mais resumida, tentar passar esse conteúdo para os irmãos, para que vocês não fiquem também no prejuízo, ok? Então os irmãos acompanham aí, lição 22 da revistinha que nós estamos usando lá, a revistinha verde, né? Você já sabe aí, já está acompanhando. E é o tema, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. A nossa confissão de fé, que a gente tem sempre usado para falar sobre esses assuntos também, vai nos lembrar que o batismo e a Santa Ceia são dois sacramentos, né, que também são conhecidos como sinais ou selos do pacto, da graça, da aliança que Deus fez conosco. Então, quando você for examinado lá no conselho, você vai responder essa pergunta: quantos são os sacramentos? Você já está aprendendo aqui. São dois. E quais são? Batismo e Santa Ceia. Deus instituiu esses sacramentos. E para quê? Qual é o objetivo? Primeiro, para representar Cristo e seus benefícios para a sua igreja, para nós. Então, os sacramentos representam isso. Você tem o batismo e você tem a Santa Ceia. O batismo simbolizando a nossa purificação, a nossa separação do mundo para Deus, e a Santa Ceia representando aí a obra de Cristo que nos une a Ele, a nossa união com Cristo. Então, eu coloco aqui alguns desses objetivos. O segundo é confirmar o nosso interesse nele, quando você participa do batismo, quando você se submete ao batismo e quando você participa da Santa Ceia, ou seja, quando você participa desses dois sacramentos, você está demonstrando o seu interesse em Cristo e no seu reino. E um outro objetivo também é diferenciar a igreja do resto do mundo. Tanto é que vocês sabem que quando o pastor ministra a Santa Ceia, ele ministra na igreja aos que já são membros, aos que já foram batizados, já assumiram esse compromisso com o Senhor. E, em último lugar, os sacramentos também servem para nos comprometer. Quando você se submete aos sacramentos, se você está assumindo um compromisso com Deus e com o seu reino, com o serviço do Senhor. Então, essa introdução básica para os irmãos já terem aí essa noção, esse conhecimento. Basicamente, eu disse o seguinte: são dois sacramentos, foram instituídos por Deus e com esses objetivos: representar Cristo e os seus benefícios, confirmar o nosso interesse nele e diferenciar a igreja do resto do mundo e, por último, nos comprometer com o serviço do reino de Deus. Quero falar um pouquinho com vocês ainda sobre o sustento espiritual da igreja, não é? Que está aqui o nosso próximo tema aqui. Deus, ele sustenta a sua igreja desde o Antigo Testamento por aquilo que nós chamamos de meios de graça para a sua igreja. Desde o Antigo Testamento, a gente observa alguns meios de graça que Deus instituiu para conduzir o seu povo, sustentar o seu povo, alimentar o seu povo. O primeiro deles é a palavra de Deus, que tem uma importância extrema para as nossas vidas como cristãos, como convertidos. A palavra de Deus, é por ela que somos moldados, que somos aperfeiçoados. É ela que orienta a sua vida de acordo com o propósito do Senhor. É nela que nós encontramos a vida eterna. É nela que nós encontramos a felicidade. E por isso nós precisamos entender a nossa dependência da palavra de Deus, a nossa total dependência da palavra do Senhor. O salmista, lá no Salmo 119, é um salmo que eu gosto muito, mas lá no verso 174, ele diz assim, o salmista: suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei, que é a palavra de Deus, é todo o meu prazer. Meus irmãos e irmãs, nós como crentes, nós precisamos chegar nesse nível aqui, ter um apego tão extraordinário com a palavra do Senhor, a ponto de experimentarmos o amor, sermos envolvidos por ela
com um amor profundo pela palavra de Deus. Isso você conquista, alcança como? Tendo contato diário com a palavra do Senhor, lendo, pesquisando, estudando, procurando realmente tirar as lições preciosas que estão aí na palavra do Senhor. A palavra de Deus, você sabe, é o único instrumento que pode regenerar, ou seja, que pode salvar o pecador. Né? O apóstolo João, lá no capítulo 15, ele vai dizer, nas palavras do próprio Jesus Cristo, com respeito ao poder da palavra, ele vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso o próprio Jesus falando para os seus discípulos, mostrando então a importância desse meio de graça que Deus nos dá a nós, igreja do Senhor, que é a sua palavra, que pode nos salvar e nos purificar, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, esse é o primeiro meio de graça, muito importante, mas há um segundo, que é a oração. A oração. Na oração, nós aprendemos 3 verdades importantes aqui na nossa lição, que podemos destacar da oração. Ou seja, primeiro, aquele que ora, ele acredita que o Deus a quem ele está orando, o Deus das Escrituras, né, ele é um Deus pessoal, ele é uma pessoa que tem inteligência, é um ser que tem inteligência, é um ser que se envolve conosco, é um ser que se relaciona conosco. Portanto, aquele que ora, ele sabe que ele não está falando palavras ao vento. Ele sabe que Deus está ouvindo e recebendo a sua oração e atendendo de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Em segundo lugar, aquele que ora a Deus, esse meio de graça que é a oração, mantém um contato de interesse, uma participação soberana em todas as atividades. Entende o seguinte, deixa eu me expor melhor aqui, esclarecer melhor. Aquele que ora acredita nesse Deus que é soberano e que tem interesse por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Aquele que ora, ele ora a Deus, ele sabe que está orando a um Deus que não está distante, que não está ausente, que não está longe. Ao contrário, quando você ora, você precisa crer que Deus entende o que você está pedindo, entende a sua situação e que Deus atende às nossas necessidades, pois Ele conhece as suas criaturas e Ele nos conhece como seus filhos também. Nós sabemos, em terceiro lugar, aquele que ora acredita que Deus mantém um controle absoluto sobre tudo o que acontece. Ou seja, quando você ora ao Senhor, esse meio de graça, você está se dirigindo, você acredita e acredita corretamente, que está se dirigindo ao Deus que é soberano e que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre esta pandemia. Então, 3 coisas importantes aqui nós destacamos nesse meio de graça que é a oração. Nós oramos a um Deus que é pessoal, que é inteligente, nós oramos a um Deus que mantém um contato conosco de interesse, Deus cuida de nós, nós oramos a um Deus que Ele mantém o controle sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E você precisa lembrar então que na oração nós temos que nos dirigir a Deus fazendo pedido por coisas lícitas, coisas corretas. De maneira nenhuma nós podemos nos dirigir a Deus suplicando aquilo que nos leva ao pecado. Por isso, o apóstolo vai dizer que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então, meus queridos irmãos, ore ao Senhor, aproveite esse meio de graça que Ele nos concede. Mas há um outro meio de graça também, que é as reuniões públicas. São as reuniões públicas. O que são isso? O que é isso? São os cultos. E veja que nós aprendemos aqui que os cultos são ordenança perpétua de Deus. É uma ordenança perpétua de Deus que o povo dele se reúna. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Inclusive, era uma ordenança de Deus com respeito ao
dia do Senhor, o povo tinha a obrigação de se reunir, as famílias se ajuntavam para oferecer culto a Deus. E no Novo Testamento também, Jesus nos dá esse exemplo, também indo às sinagogas, participando das reuniões, dos cultos. E na sequência nós temos também o exemplo da igreja primitiva, lá no livro de Atos. Portanto, nós aprendemos que o culto religioso, então, o culto que você participa, deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e ao Espírito Santo, ou seja, ao Deus Trino, e não a qualquer outra criatura, mas apenas ao Deus Trino revelado nas Escrituras. E é uma bênção para nós participarmos dessas reuniões públicas, para a nossa edificação e para a adoração que nós devemos ao Senhor. E em último lugar, o último meio de graça, que são os sacramentos, que é o que nós estamos estudando aqui. Como eu já disse para vocês, os sacramentos são 2, conforme as Escrituras nos ensinam, e nós temos aqui o Antigo Testamento consta os 2 sacramentos. No Novo Testamento você tem também 2 sacramentos. Só que você precisa entender uma coisa. Você não vai somar os 2 e vai dizer que são 4. Na verdade, você tem os sacramentos do Novo Testamento que substituem os do Antigo Testamento. Deixa eu lembrar para você, você já deve ter ouvido isso, os sacramentos do Antigo Testamento são a circuncisão e a Páscoa, no Antigo Testamento. Deus exige isso do seu povo, como sacramento, determinação. E no Novo Testamento, você tem, então, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. A circuncisão e o batismo, então, substitui a circuncisão. Batismo no Novo Testamento, circuncisão no Velho Testamento. Embora a forma seja diferente, cada um tem a sua forma de aplicação, você precisa lembrar o mais importante, o conteúdo, o que esses sacramentos ensinam é um único conteúdo, é o mesmo ensinamento. E o que representa, então, esse sacramento? A verdade espiritual por trás desse sacramento. No Antigo Testamento, a circuncisão, e no Novo, o batismo. É uma verdade só, ou seja, a purificação. Quando Deus ordena através de Abraão que todo macho seja circuncidado, isso era sinal de pacto com Deus, de um povo que foi separado do mundo para Deus, um povo que foi purificado para servir ao Senhor. Quando você se submete ao batismo, a água aspergida sobre a sua cabeça simboliza limpeza, lavagem, embora seja a água não vai lavar a sua alma, ela é um símbolo, certo? Isso para apontar que já houve a limpeza do Espírito, ou seja, a salvação na sua vida. Você foi separado do pecado do mundo para servir ao Senhor. O outro sacramento que ocorreu no Antigo Testamento era a Páscoa, que no Novo foi substituído pela Santa Ceia do Senhor. Veja que no Antigo Testamento, tanto a circuncisão quanto a Páscoa, eles eram selos ou sinais que apontavam para o futuro, para algo que ia ocorrer. Então, no Antigo Testamento, os sacramentos apontam para a bênção que ainda vai acontecer, que vai vir no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os 2 sacramentos, que na forma substituem os antigos, eles são comemorativos. Estamos comemorando já o que já recebemos, o que já chegou. Então, nesse sentido, você pode entender que quando você está no Antigo Testamento, quando celebrava a Páscoa, o povo comemorava a libertação dos judeus do Egito, mas aquela libertação lá no Egito apontava para uma libertação plena e maior, a libertação espiritual, que ainda viria através de Jesus Cristo. É para isso que aponta esse sacramento. Quando você hoje participa da ceia do Senhor, ou quando você vai participar depois de ser recebido como membro, você, ao tomar o pão, ao tomar o cálice, você está comemorando o quê? O sacrifício de Cristo, a sua salvação, que você já recebeu em Cristo Jesus. Então você tem aqui esses meios de graças, né? A palavra de Deus, a oração, os cultos e os sacramentos. Tudo isso Deus preparou para sustentar o seu povo, o sustento espiritual da sua igreja, e isso também serve para você nos dias de hoje e até a volta de Jesus Cristo. Ok?
Vamos então para o segundo ponto aqui, a unidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a unidade entre o batismo e a circuncisão, que eu já até iniciei aqui falando para vocês sobre isso. Muito rapidamente aqui, a circuncisão e o batismo, eu já disse para vocês que eles são diferentes na forma, certo? Vocês sabem o que é uma circuncisão. O judeu ainda pratica a circuncisão hoje. E vocês sabem também como é a forma do batismo. No nosso caso, presbiteriano por aspersão. Eles são diferentes na forma, mas eles são iguais no conteúdo. Né? Então, o valor, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, o valor não está na forma, o valor está no conteúdo, não na forma como ele é aplicado. E era isso que Paulo queria que a igreja entendesse nos seus dias, e nós também hoje, ou seja, que nós enxergássemos a verdade além do ritual, representados nesses sacramentos, que está aqui. O valor do sacramento está no seu conteúdo, não na sua forma. E era isso que Paulo queria que nós enxergássemos. Então, a verdade que vai além do ritual e não apenas na sua forma. Então, você precisa entender o que significa. Quando você for batizado, lá precisa estar claro na sua mente. O que significa o batismo? Quando você participar da ceia, o que significa a ceia do Senhor? E em terceiro lugar, a verdade espiritual do batismo. Qual é a verdade espiritual do batismo? A verdade espiritual da circuncisão e do batismo consiste numa só, ou seja, purificação, separação do pecado, união espiritual com o Salvador. Resumindo numa palavra só, salvação. Sua vida foi transformada. Então, aquele que vai à frente da igreja, ou aquele que lá no passado se submetia à circuncisão, ele está dizendo assim, declarando para o mundo, para as pessoas à sua volta, que ele é do Senhor. Hoje, quando você também, o crente vai à frente da igreja e é batizado, ele está dizendo, a minha vida foi salva. Eu fui transformado pelo poder de Deus e da sua palavra. Então, significa a sua união com Cristo. Essa é a verdade espiritual contida no batismo. Isso também precisa estar claro na sua mente. A verdade é a mesma, embora as formas nos sacramentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sejam diferentes, mas a verdade aponta, indica que houve uma regeneração, uma verdadeira regeneração. Tudo bem? Ficou claro aí para você? Então eu vou para o quarto ponto aqui, que eu já falei aqui desse ponto aqui, a mudança na forma. Vamos falar um pouquinho disso aqui que é muito interessante. Você às vezes deve estar se perguntando aí, mas o Antigo Testamento era a circuncisão, por que agora é o batismo? Bom, você concorda que há uma única aliança. E também, como eu já disse aqui, há duas formas de administrar essa única aliança. Já foi explicado. No Antigo Testamento era a circuncisão, por exemplo, no Novo Testamento é o batismo. Você precisa lembrar que os sacramentos, ou os selos no Antigo Testamento, eu já disse isso e eu vou repetir aqui. Eles no Antigo Testamento apontavam para algo que ia acontecer lá no futuro. Aliás, é interessante isso, você guardar aí na sua memória. Todo o ensinamento do Antigo Testamento está apontando para algo que vai acontecer. Em quem? Em Jesus, na sua vinda. Tá bom? Guarda isso aí para você. Leia o Antigo Testamento com essa perspectiva. Então, o sacramento aponta para o futuro. É uma graça que vai ser revelada. No Novo Testamento, ele, então, já veio. Você, quando participa, você está comemorando aquilo que você já recebeu. Dessa forma, então, Jesus, quando ele vem, ele, então, institui o batismo com água, no lugar da circuncisão. Ele, então, institui aqui dessa maneira para que a igreja passe a praticar o batismo e não mais a circuncisão. O batismo, então, assume o lugar da circuncisão como um ritual de iniciação. É por isso que é preciso você se submeter ao batismo quando você quer ser membro de uma igreja protestante. Você vai estar dizendo que você faz parte da família de Deus. Por isso a gente chama aqui de um ritual de iniciação. Lembrando que se você
se submete ao batismo, é porque você já crê que você já foi salvo, já foi transformado a sua vida. A ceia do Senhor também foi instituída no contexto de celebração da Páscoa. Cristo tomou os antigos pão e cálice e lhes deu uma nova consagração, um novo sentido. Nos é dito lá em 1 Coríntios 5:7, com respeito à ceia, dizendo: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, meus irmãos, quando vocês participarem logo mais da Santa Ceia e forem batizados, lembrem-se da verdade, do conteúdo desses ensinamentos. Lembrem-se que Jesus mudou a forma, mas o conteúdo permanece o mesmo, representando também a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, para concluir a nossa lição aqui na sequência, estou dizendo aqui que os sacramentos ou selos apontam para o futuro, né, que eu já mostrei para vocês, e no Novo Testamento agora nós comemoramos, são comemorativos, tá certo? E aí então eu vou para a minha conclusão aqui. Eu digo o seguinte nessa conclusão: o batismo e a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus, por isso que nós recebemos como uma ordenança, um sacramento, e sua prática foi ordenada nos evangelhos pelo próprio Jesus aos discípulos. Por isso nós hoje devemos também valorizar e honrar os sacramentos que são praticados na igreja. Então, quando você for participar da Santa Ceia do Senhor e quando você for se submeter ao batismo, faça isso, mas faça isso não apenas se submetendo a um ritual, faça isso consciente. Você tem aí essa lição, né, em suas mãos. Aqui não dá para a gente, o tempo é mais resumido do que na igreja, então eu vou pedir que você também leia com atenção, e se você tiver alguma dúvida, você faça aí as suas anotações, pode enviar para mim pelo Zap, que eu estarei aqui também à disposição para ajudar e auxiliar os irmãos, tá bom? Gostaria de orar, encerrando essa aula, para Deus continuar abençoando a sua vida. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de reflexão na Tua Palavra, entendendo um pouco mais a respeito da importância dos sacramentos e o ensinamento precioso que Ele nos traz também. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada aluno do curso de catecúmenos, ó Deus. Teu Espírito Santo dê todo o entendimento, abra a mente e aumente a cada dia mais a fé, para que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro agradecido. Amém. Forte abraço a você, estou com saudades e até breve, se Deus quiser.